Uma das grandes dúvidas do cinema é por que não conseguem fazer um filme bom de Resident Evil, e eu vou responder essa questão aqui. Please? You're all going to die down here. Lá em 1997 foram comprados direitos para fazer um filme de Resident Evil baseado num game de extremo sucesso. A direção do filme ia ficar a cargo de ninguém mais ninguém menos que o George A. Romero, o pai dos filmes de zumbi. O George escreveu inúmeros roteiros para esse filme de Resident Evil, mas nenhum deles foi aprovado. Supostamente os motivos da não aprovação dos roteiros do George A. Romero eram porque os produtores queriam um filme que não fosse tão violento assim. E principalmente um filme que não pegasse a classificação maior lá nos Estados Unidos, que é a R de Rated. Então eles queriam menos sangue e menos violência possível. Daí quem acabou ganhando o cargo de direção desse filme foi o Paul W.S. Anderson, que entre outros filmes da época tinha feito Mortal Kombat, que foi um filme que adaptou um game e fez o relativo sucesso. De acordo com esse diretor, uma das ideias principais ali para fazer esse filme de Resident Evil era de que, para a obra não ficar chata para quem já jogou o game, eles queriam proporcionar uma nova experiência, então eles criaram uma nova história. Uma trama que tomava novas direções, que também tinha novos personagens. No caso, a personagem principal do filme é a Alice, interpretada pela Milla Jovovich, que foi criada especialmente para estrelar o primeiro filme e depois os filmes subsequentes quando fez sucesso nesse filme de Resident Evil aí. Só que a principal reclamação de quem já jogou os jogos de Resident Evil é de que o filme não tá alinhado com a história do game. Ou seja, essa nova trama original acabou indo longe demais e as pessoas não reconheciam o Resident Evil ali. Em relação ao assunto filmes de zumbi, eu acredito que eu entendo bastante desse assunto, e apesar de ter falado lá no início não tem filme bom de Resident Evil, eu acredito que esse primeiro filme aqui não fez tão mal assim não. Pelo contrário, é um filme que oferece entretenimento dentro da sua história, que é mais voltada ali pro gênero da ação. Só que os fãs do videogame não concordam comigo. Se você jogar aí nos fóruns online de conversas sobre o game de Resident Evil, você vê que a galera simplesmente odeia esses filmes. Só que não dá pra dizer que a incursão de Resident Evil nos cinemas foi um fracasso, porque os filmes arrecadaram 1,2 bilhões de bilheteria no total. A saga tem 6 filmes, sendo que 4 deles foram dirigidos pelo Paul W.S. Anderson. E o mais curioso é pensar que o filme mais recente lançado da franquia, que foi o Resident Evil Bem-vindos a Raccoon City, que foi lançado em 2021, essa aqui é uma trama que se aproxima mais daquela história que a gente vê no game, só que o filme acabou sendo um fracasso. Então, no geral, a gente pode dizer que Resident Evil nos cinemas é uma franquia bastante lucrativa, só que nunca consegue agradar quem já jogou os jogos do videogame. E em relação a seriados de TV, que já teve um que foi lançado pela Netflix, esse também foi tido como um grande fracasso. Mas existe luz no fim do túnel, porque existe um novo projeto de Resident Evil esperando aí para ser lançado nos cinemas. Supostamente é um filme que ainda está em pré-produção, que vai ser dirigido pelo diretor Zach Gregor, que fez aquele filme Noites Brutais. Um filme que eu considero maravilhoso, eu recomendo muito para quem gosta de terror. Mas me conta aí se você é fã dos games de Resident Evil, se você também gosta dos filmes, e me segue para mais dicas de séries e filmes de terror, suspense e mistério.